Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo de curso, no qual nós vamos tratar de instrumentação e controle, mais especificamente para a parte de instrumentação industrial, certo? Como sempre, a nossa metodologia vai ser da seguinte forma: a gente vai aqui passar, falar a respeito, tá? De cada capítulo por capítulo das bibliografias que vão ser apresentadas para vocês já já. E hoje a gente começa a aula 1, do qual a gente vai falar de introdução e terminologia, certo? Então, o objetivo geral dessa aula é abordar conceitos básicos acerca das terminologias do estudo de instrumentação e controle, certo? Então, a gente vai abordar aqui conteúdos como introdução, sensores, transdutores, conversores, atuadores, transmissores, controladores e a própria terminologia em si, certo? A nossa bibliografia principal vai ser a de Daniel Tomazini, de sensores industriais, e o curso de formação de operadores de refinaria da Petrobras, certo? No módulo de instrumentação. Então, iniciando o nosso curso, vamos dar andamento aqui na introdução. Então, a instrumentação pode, então, ser definida como a ciência que aplica e desenvolve técnicas para medidas e controles, equipamentos e processos industriais, certo? Então, no processo, as principais grandezas que traduzem energia, denominadas variáveis de um processo, são pressão, nível, vazão e temperatura. Esses quatro fenômenos, eu vou dizer assim, essas quatro transferências de energia, variáveis de processo, são as mais usuais e a que a gente mais ministra na disciplina de instrumentação industrial. No entanto, para as disciplinas de elétrica, mecânica, eletromecânica ou mecatrônica, vamos um pouco mais a fundo, tá? Vendo alguns outros sensores, tipos de sensores, né? De presença, sensores de distância, entre outros, tá? Que a gente vai falando aqui no decorrer do nosso curso. Então, a utilização de instrumentos para controle automático de processo nos permite incrementar e controlar a qualidade do produto, aumentar a produção e rendimento, obter e fornecer dados seguros da matéria-prima e da quantidade produzida, além de ter em mãos dados relativos à economia dos processos, né? Então, como a gente vê aqui nesse GIF, aqui nós temos uma planta, certo? Do qual nós temos aqui o fluxograma de funcionamento, certo? E aqui nós temos alguns elementos que nós vamos estudar aqui nesse curso, né? Tais como os indicadores de pressão, aqui, ó, os controladores em si, que não aparece aqui, e aqui as válvulas, certo? Abertura e fechamento de válvula, ou seja, a partir da pressão, da temperatura e do nível, ó, você tem aqui o controle e acionamento das bombas, abertura e fechamento das válvulas de controle e também o funcionamento do motor aqui do misturador, certo? Então, aí está um exemplo básico do que a gente vai estudar nesse curso, certo? Então, entrando na parte de sensores, né? Então, o termo sensores é o termo empregado para designar dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente, que pode ser luminoso, térmico, cinético, entre outros, relacionando informações sobre uma grandeza que precisa ser medida, tais como temperatura, pressão, velocidade, corrente, posição, etc. Então, aqui nós temos dois tipos de sensores, né? Vamos dizer assim, um sensor analógico, certo? De presença, vou dizer aqui, ou de distância, certo? De posição, melhor dizendo, e aqui um sensor digital, né? Então, ambos aqui são dois sensores inteligentes, por mais que aqui seja o mais simples possível, mas acaba sendo um fenômeno aí de genialidade, né? Entre aspas, inteligente, né? Utilizou aí um baixo custo, um balão para poder ter uma forma de sensor. E aqui nós temos os mais convencionais, que hoje os carros estão vindo, né? Esses sensores de ré, do qual ele coloca ali um sensor de presença e de posição, que determinando a posição com um intervalo, ele indica, né? Então, vamos em frente. Então, os sensores eles podem ser do tipo analógico ou digital. Sensores analógicos, esse tipo de sensor pode assumir qualquer valor no seu sinal de saída ao longo do tempo, desde que esteja dentro de sua faixa de operação, né? Então, quando a gente trata de sensores analógicos, a gente faz a relação direta à parte de transdução, né? Os transdutores, ou seja, os sinais de saída ou de entrada desse sensor, no caso de saída, né? O de entrada são os fenômenos físicos, mas pode ser a entrada num transmissor,
ele é na forma de tensão ou corrente, certo? Os mais usuais. Mas aí você pode ter N modos aí, tá? Pneumático e por aí vai, certo? Então, ele entra aí, dando o exemplo de um transdutor de tensão, né? Ele entra com a tensão, a corrente e a tensão, né? E ou a tensão, certo? Já os sinais digitais é o seguinte, esse tipo de sensor pode assumir apenas dois valores no seu sinal de saída ao longo do tempo, que pode ser interpretado como 0 ou 1, né? Então, esses aqui já são sinais digitais, ou seja, necessita que ele fale a linguagem do computador, que pode ser em código binário, hexadecimal e por aí vai. Então, ele vai trabalhar de forma on-off, vamos dizer assim, em um determinado delta T, né? A depender da resolução e da faixa que esse certo sensor chega, né, consegue aguentar. Eu não quero entrar muito nesse assunto agora, né, porque ele vai entrar um pouco na parte de eletrônica, e não é muito interesse da gente, né, muito embora eu vou trazer muitos conceitos de eletrônica aqui. Então, o estudo da instrumentação, né, é muito importante a gente ter uma base bem fundamentada na parte de eletrônica analógica e digital, para que a gente entenda da onde que vem esses instrumentos e como funciona, certo? Daí, hoje eu estou falando de instrumentação industrial, mas mais na frente eu vou tentar trazer para vocês algumas aulas de eletrônica, para facilitar aqui o nosso trabalho, né? E aí nós temos o transdutor. Transdutor é a denominação que recebe um dispositivo completo que contém o sensor, usado para transformar uma grandeza qualquer em outra que pode ser utilizada no dispositivo de controle. Então, muito importante aqui. Os transdutores transformam uma grandeza física, por exemplo, temperatura, pressão, entre outros, em um sinal de tensão ou corrente, que pode ser facilmente interpretado por um sistema de controle. Então, a gente chegou aqui no que da questão, né? No pulo do gato da parte da instrumentação, que é o quê? A utilização de um transdutor. Que esse transdutor tem função de quê? Ele vai transformar o fenômeno físico, por exemplo, nesse caso aí que nós temos motores a combustão interna, ele vai transformar a rotação, né? Vamos dizer que tem um sensor aqui que vai captar essa rotação. Cada vez que esse ponto preto passa, ele gera aí um sinal. Ou então, aí tem um encoder, que também vai gerar vários sinais. E nesse caso aqui está mais devido à disposição desse gráfico, né? Está mais aí para uma análise de um encoder, vamos dizer assim. Certo? Muito embora não está bem representado, tá? Certo? Mas aí fica a ideia que o quê? Que quando você gera um transdutor, ele vai transformar esse movimento em tensão ou corrente, né? Do qual vai ser dado para você, né? A partir do seu sistema de aquisição de sinal, da sua interface, ou seja, qual for, um sinal, certo? E esse sinal aqui vai representar esse fenômeno físico aqui, certo? No caso, a rotação desse fenômeno físico, né? E aí nós temos a parte de conversor analógico digital e digital analógico. Então, o sensor, se ele vir de forma analógica, né, e for conversar com o seu computador, você não pode colocar ele diretamente. Necessita ter um conversor para poder traduzir a linguagem elétrica, certo? Vamos dizer assim, que é a tensão ou corrente, em linguagem de computação, certo? Binário, hexadecimal, por aí vai. Então, o conversor tem como função converter o sinal analógico digital e vice-versa, por meio de conversores analógicos digitais e digitais analógicos, respectivamente. Ao transformar um sinal analógico em digital, o número de bits utilizado pelo conversor deve ser previamente escolhido pelo projetista, para não obter valores falsos da grandeza física nem superdimensionar o conversor, né? Então, existe uma ciência e mais coisas aqui que eu poderia estar conversando com vocês a respeito de conversores analógicos digitais, sendo que não é aqui, nesse momento, não é o que eu quero trazer para vocês. Então, eu vou deixar um pouco de falar disso aí, vamos só mostrar aqui a parte introdutória do que é um conversor de sinais, né? Então, quando ele fala aí de número de bits, né, da resolução, o que isso quer dizer? Então, mais na frente a gente vai ver a respeito dos conversores analógicos digital, como ele trabalha em si. Mas o que é que vocês precisam saber? Precisam saber o seguinte, que no conversor analógico digital você vai ter uma entrada analógica, certo? E aqui você vai ter várias portas, ó. Vamos dizer isso aqui. E a partir da entrada analógica e da quantidade de tensão, vamos dizer assim, ele vai acionando ou não esses botões aqui. Pode que fique 000, 1 ou 01, 10, 1001, certo? De modo que, a partir disso aqui, que tenha valores, né? 256 valores.
e nos dá, né, um gráfico próximo, certo? Dependendo da resolução de bits, que é aí onde está, um gráfico próximo do gráfico analógico, certo? O gráfico analógico aqui está em verde e o gráfico digital está em vermelho. Bem, os controladores. Os controladores é um instrumento provido de uma saída para o processo, com o objetivo de manter a variável de processo, né? Então, pressão, temperatura, vazão, nível dentro do set point. Então, os controladores, a gente pode ver assim como um cérebro bastante rudimentar, no qual esse cérebro vai receber informações e, dado a partir de uma equiparação do seu limiar, vamos dizer assim, por exemplo, do limiar de dor, ele vai atuar ou não, né? Vai atuar, no caso, vai atuar ou não, a partir de atuadores, certo? Então, o controlador é basicamente um cérebro rudimentar, do qual o operador vai colocar ali um limiar, certo? Ou seja, um set point, do qual, se essa pressão, temperatura, vazão ou nível passar desse set point, ele vai atuar, certo? Então, basicamente é isso. Então, os controladores podem ser divididos em analógico, possui construção de tecnologia pneumática ou eletrônica, digital, possui construção de tecnologia digital, podendo ser do tipo single loop ou multi-loop. O caso, se for single loop, né, entende-se por single loop um controlador coordenando apenas uma malha de determinada variável, né? Então, pressão, temperatura, nível, vazão. Já o multi-loop, né, até pela a lógica, certo? Entende-se como um controlador que atua com diversas variáveis, né? Certo? Isso significa que com apenas um controlador é possível controlar simultaneamente uma malha de pressão, uma malha de temperatura, uma malha de pH e por aí vai, tá? Então, vamos em frente. Mais na frente a gente vai ver a parte de controle, certo? De forma bastante introdutória também, né? Por quê? Porque esse curso aqui está mais voltado à instrumentação industrial, né? A trabalhar com os instrumentos. Se a gente for abrir muito esse leque, né? Acaba sendo um curso técnico, né? Então, que existe um curso técnico de instrumentação industrial justamente para isso, né? Mas como aqui eu estou trazendo para vocês de modo a auxiliá-los, né? Nos seus cursos aí na parte de engenharia mecânica, engenharia de energia, engenharia elétrica, técnica-mecânica, técnica elétrica e por aí vai. Então, isso aqui a gente deixa mais ou menos até por aqui, tá? E aí você tem um sistema aqui, né? Nesse GIF você vê uma planta, certo? Do qual ela tem o seu sistema de controle e a partir dos seus sensores, né? Por exemplo, nível de corrente, né? Você tem um aumento ou diminuição do sistema de refrigeração, do movimento do moinho de martelo e por aí vai, tá? Então aqui nós temos um exemplo bem básico aqui de como funciona uma planta e como é que a gente trabalha para poder controlá-la. E aí nós temos o SDCD, né, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. Então, esse S significa sistema, que é o conjunto integrado de dispositivos que se completam no cumprimento de suas funções. O D, digital, utilizando técnicas de processamento digital discreto, em contraposição ao analógico, que é o contínuo, certo? Esse C é de controle, com vistas a manter o comportamento de um dado processo dentro do pré-estabelecido. E o segundo D é distribuído, certo? Que é a descentralização de dados, processamento e decisões. Além de oferecer uma interface homem-máquina, né, que a gente chama de IHM, de grande resolução, permite também o interfaceamento com o CLP, que é o controlador lógico programável. Equipamento inteligente, né? Por exemplo, a comunicação digital, que uma das mais utilizadas é o protocolo HART e sistemas em rede. Protocolo HART. E aí nós entramos na parte de transmissores, né? Então, o transmissor é um dispositivo que prepara o sinal de saída de um transdutor para utilização à distância, fazendo certas adequações ao sinal, as quais se chamam padrões de transmissão de sinal, né? Então, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que o transmissor, ele trabalha numa determinada faixa, seja de tensão, seja de corrente, ou seja pneumático, né? A depender do transmissor que você está usando. Então, aquele transdutor, aquela faixa do transdutor, ela vai ter que se adequar à faixa do transmissor, de modo que o transmissor consiga ler, certo? E você consiga saber o que aquele transmissor está passando do transdutor, né? Então, necessita uma calibração.
Mais na frente a gente vê isso. Os padrões mais utilizados para transmissão de sinal analógico são 3 a 15 PSI, 4 a 20 mA ou 0 a 10 volts. Para a transmissão de sinais digitais, utilizam-se protocolos de comunicação para redes industriais, né? Fieldbus, por exemplo. Os protocolos mais utilizados para transmissores atuadores são o protocolo HART, Modbus, Fieldbus, Profibus PA e por aí vai, tá? E os padrões de comunicação serial mais utilizados na camada física desses protocolos são o RS-232, o 422, o 485. Também a gente entra aqui a própria entrada USB. Hoje também está sendo bastante utilizado como comunicação, né? Certo? E aí nós temos um exemplo de um transmissor. Então, você tem um sensor embaixo e esse transmissor recebe a informação desse sensor, converte para aquela faixa de 4 a 20 mA, por exemplo, e manda aquela corrente, né, aquele valor de corrente, lá para o CLP. O CLP, quando pegar, ele vai fazer a modificação para poder ver se enquadra no set point ou não. Enquadrando no set point, ou passando do set point, melhor dizendo, ele atua no sistema. E aí nós temos os atuadores. São dispositivos que modificam uma variável controlada, recebem um sinal proveniente do controlador e agem sobre o sistema controlado, né? Por exemplo, válvulas, relés, cilindros, motores, solenoides e por aí vai, né? Nesse caso aqui, a gente tem um braço robótico, certo? Do qual o operador, ele programa no computador e o computador manda o sinal para o braço robótico obedecer baseado naquele programa que o operador comunicou, né? Programou lá no computador, certo? E aí vamos à terminologia, certo? Então, essa parte aqui é um pouco mais falada, certo? Falada no quesito de definições, né? Devido à necessidade da gente falar mesmo dela aqui e trazer à luz alguns conceitos. Então, vamos lá. Bem, range é faixa de medida, certo? Que é o conjunto de valores da variável analisada compreendido dentro do limite inferior e superior da capacidade de medida ou de transmissão do instrumento. É expresso determinando-se os valores extremos, né? Por exemplo, nesse caso, a temperatura, né? Nesse caso aqui, a temperatura vai de 100 a 500 graus, ó, certo? A pressão vai de 0 a 20 PSI e por aí vai, certo? Milímetros de coluna de água, né? E por aí vai, tá? Span é o alcance, que é a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa de medida do instrumento, né? Por exemplo, um instrumento de range de 100 a 250 tem um span de 150, né? Esse aqui tem um span de 400, esse tem um span de 20, esse tem um span de 60, certo? Então, é bem trivial, né? Erro é a diferença entre o valor medido ou transmitido pelo instrumento em relação real da variável medida, né? Então, é a diferença entre o valor lido, o valor lá, mensurando, pelo valor real que deveria ser dado lá naquele certo processo, né? Então, se o processo ocorrer em regime permanente, não varia ao longo do tempo, será chamado erro estático. Quando a variável altera-se, tem-se um atraso na transferência de energia por meio para o medidor, ou seja, o valor medido estará geralmente atrasado em relação ao valor real da variável, esta diferença é chamada de erro dinâmico. A câmera está ligada, certo? Primeira aula, eu digo a câmera para me conhecer. Precisão. Precisão é definido como o maior valor de erro estático que o instrumento possa ter ao longo de sua faixa de trabalho. Certo? É possível expressá-la de diversas maneiras, né? Então, muito importante essa parte. Por quê? Porque a gente pode expressar a precisão em porcentagem de alcance, certo? Ou seja, em porcentagem do span. Por exemplo, um instrumento com range de 50 a 150 graus está indicando 80 graus e sua precisão é de mais ou menos 0,5% do span. Então, como é que a gente sabe qual é a precisão desse instrumento, né? Então, primeiro a gente vai saber qual é o range dela, né? De 50 a 150, logo o alcance é 100, certo? E o valor indicativo dá 80, certo? Com 0,5% de span. Então, você vai fazer 80 graus, mais ou menos 0,5 dividido por 100, certo? Que isso aqui é 0,5%, vezes justamente esse alcance, certo? Que é 100. Então, ele vai dar 80 graus, mais ou menos 0,5 graus, né? Então, essa é a precisão desse instrumento.
Letra B, em unidade da variável, né? Então, a unidade variável vai dizer que a precisão é de mais ou menos 12 graus, certo? Então, aqui já é de forma direta. Como também em porcentagem do valor medido, para a maioria dos indicadores de campo. Exemplo, um instrumento com range de 50 a 150, logo o SPAN é 100, está indicando 80 graus e sua precisão é de 0,5% do valor medido, não é mais do SPAN, tá? Na letra A era do SPAN, agora é do valor medido. Então, o que fazer? Certo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dizer que 80 graus, mais ou menos 0,5 dividido por 100, ou seja, 0,5%, vezes 80, que é o indicador. Ele vai dar 80 mais ou menos 0,4 graus, né? Então, você vê a diferença, né? Aqui é 0,5 e aqui é 0,4. Letra D. Em percentual do fundo de escala, ou SPAN máximo, né? Então, tendo em vista também esse exemplo do instrumento a 80 graus, certo? De indicação, nós temos o seguinte, ó, que 80 graus, mais ou menos 0,5%, certo? Pegando também como base esse exemplo na letra C, vezes 150, que é o SPAN máximo, o alcance máximo, tá vendo? Então, ele alcança, ele tem maior alcance em 150 graus, certo? Que é o range superior dele, vamos dizer assim. Então, ele é 80 mais ou menos 0,75 graus, né? Então, a gente vê aí que tem diferença nos 4 sistemas, né? Dado por SPAN máximo, por valor medido ou por SPAN, certo? E um dado variável já é direto, né? Observação. Quando o sistema de medição é composto de diversos equipamentos, admite-se que a precisão total da malha seja igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das precisões de cada equipamento. Então, por exemplo, você tem uma malha de instrumentação que é constituída pelos seguintes instrumentos. Você tem um termopar, o fio de extensão e um registrador, certo? Do qual o termopar ele vai ter uma precisão de 0,5% do valor medido, certo? Logo, o valor medido é 400 graus, mais ou menos 12 graus. O fio de extensão, a precisão de mais ou menos 1 grau. E o registrador ele tem a escala de 0 a 800, que é o range dele, com a precisão de 0,25%. Portanto, 12%. Né? Se a gente fizer os cálculos lá dos slides passados, a gente vai ter ideia de onde eu tirei isso aqui, tá bom? Então, qual é a precisão total da malha? Então, você vai pegar a precisão de todos, certo? Ou seja, 12% ao quadrado, 12 graus ao quadrado, 1 grau ao quadrado, ó, certo? E 2 ao quadrado também, tá vendo? Tudo raiz, tá? Vai ficar raiz de 9, ou seja, essa malha de instrumentação ela vai ter uma precisão de mais ou menos 3 graus, certo? Do completo aqui. Legal? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu estudei termopar, fio de extensão e registrador, peguei a precisão deles 3, mas sendo que eu peguei a precisão da unidade, de cada um, certo? Como é que vai se comportar a precisão do sistema, juntando eles 3? Vai ser mais ou menos 3 graus. Zona morta. Zona morta é o maior valor de variação que o parâmetro medido possa alcançar, sem que provoque alteração na indicação ou sinal de saída do instrumento. Pode ser aplicado para a faixa de valores absolutos do range do mesmo, né? Então, está relacionado a folgas entre os elementos móveis do instrumento, como engrenagem. Vamos entender isso aqui. Então, um instrumento com range de 0 a 200 graus possui uma zona morta de mais ou menos 0,1% do SPAN, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, esse 0,1% do SPAN vai ser igual a 0,1 dividido por 100 vezes 200, que é o range máximo. Logo, ele vai ter 0,12 graus. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, se você encontrar valores de 0,1, ele não vai conseguir ler, ele está dentro da zona morta, certo? É como se fosse a resolução dele 0,2, certo? Então, ele só pode alcançar valores de 0,2 e 0,2, né? Se tiver 0,15, ele não consegue alcançar. Ele vai ler como 0 ou como 0,2. Sensibilidade. É a razão entre a variação do valor indicado ou transmitido pelo instrumento e a da variável que o acionou, após ter alcançado o estado de repouso. Denota a capacidade de resolução do dispositivo. Então, isso é muito importante. Sensibilidade é diferente de zona morta, porque a sensibilidade está diretamente relacionada com a calibração do seu instrumento. Então, por exemplo, toda vez que você tiver um sensor,
um transdutor, ele vai ter que dizer quantos centímetros, ou quantos volts, ou quantos graus é por volt, por exemplo. Nesse caso aqui, você tem um termômetro de vidro, ó, com range de 0 a 500 graus, que possui uma escala de 50 centímetros. Ele tem uma sensibilidade o quê? Igual a 50 dividido por 500, certo? Dividido por graus. Isso quer dizer o quê? Que para cada 0,1 centímetro que esse termômetro subir, corresponde a 1 grau, certo? Então, se ele tem aí 3 centímetros, ele vai ter 30 graus, certo? E por aí vai. Isso também é bastante utilizado para os transdutores de tensão, né? Então, geralmente ele vai dizer que ele tem tantas tensões por milímetro, certo? Se for aí um sistema de vibração, por exemplo. Repetibilidade é o desvio percentual máximo com o qual uma mesma medição é indicada, tomando-se todas as condições como exatamente reproduzidas, de medida para outra. Né? Então, é muito importante estudar ela na metodologia científica, falar mais, com os olhos mais da estatística em si. Conformidade é o desvio percentual máximo com o qual uma determinada variável se afasta de sua curva característica. Reprodutibilidade é a máxima diferença encontrada ao se aplicar um valor conhecido diversas vezes em um dispositivo eletrônico, pneumático ou mecânico. Então, existe uma relação entre repetibilidade e reprodutibilidade, certo? Para você ter uma característica de repetibilidade, você tem que ter uma determinada condição, certo? Que o valor X vai dar aquele valor, certo? E depois, quando você repetir novamente sobre as mesmas condições, ele tem que dar o mesmo valor. Já reprodutibilidade não, você consegue ter o mesmo valor para condições diferentes, certo? Essa aqui é uma definição básica que a gente fala sobre ela mais quando a gente está dando aula de metrologia, certo? Do ponto de vista tanto dimensional quanto metodologia científica. Reprodutibilidade já foi falado, e esterese. Esterese é a diferença máxima apresentada por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto de faixa de trabalho, quando ocorre toda a escala nos sentidos ascendente e descendente. Né? A questão do esterese é um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Né? Para a esterese, você tem aqui uma relação, né? Do qual ele varia um pouco, certo? Nos valores de ação e retroação, que aí você vai ter que ter uma diferença de esterese. É muito comum quando a gente estuda materiais eletromagnéticos, né? Então, aquela energia residual, certo? Que o material guarda, vai depender aí do quanto ele consegue guardar o magnetismo, né? Como se fosse um condensador, para entender melhor, né? Então, próxima aula, a gente dá andamento aí no nosso curso.